O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. Opa! E aí, moçada, tudo bem com vocês? Olha só, chegando aqui mais uma vez para você, o Wi-Fi Sport ao vivo aqui direto da rede IBTV, a rede de TV que mais cresce. Mas cresce com você. Aqui comigo, Bruno Perim, já a milhão, né, Bruno? Mais uma, hein, Giba? Mais uma aí, só cacetada aí no povo aí. Será que vai ter polêmica? Hoje tem uma convidadíssima aqui que vai ser nossa integrante aqui do programa ao vivo para vocês. Uma surpresa, né? Ela que já estrelou vários programas aí aqui na Rede BTV, já estrelou vários, né? Gente, é imperdível daqui a pouquinho, sem contar com o nosso professor, daqui a pouco você vai ver eles. Antes eu quero mandar um recadinho para vocês aqui do Wi-Fi Sport, tá bom? Olha só, quero agradecer demais a quem vem acompanhando aí, né, Bruno? Opa, com certeza, né? Audiência é tudo. É tudo, né, Bruno? Com certeza. Pedir para vocês que compartilhem o nosso programa. Senta o dedo. Senta o dedo aí, vai fundo, que a gente quer você junto com a gente aqui sempre. Mande também. Daqui a pouco eu vou soltar uma enquete para vocês aqui, tá bom? Porque o Wi-Fi Sport não pode deixar de falar do homem mais polêmico da seleção brasileira. Quem é? Quem? Neymar Júnior. Será que ele é polêmico? Será que ele vai? Será? Será que o Neymar vai para a seleção? Não sei. Então, daqui a pouco a gente vai soltar essa enquete aqui. Você já entra aí no chat do Wi-Fi Sport, aí o @RedeBTV. Tem lá para você lá, o chat, vai lá, comenta, dá sua sugestão pra gente aí. Se quer eu com menos cabelo, com mais cabelo. O Bruno, né? Se quer ele um modelo praia, modelo que o homem é praia, hein? Esse fio não tá dando, não. Mas, gente, brincadeiras à parte, quero chamar agora para vocês aqui duas pessoas que vocês vão ficar de queixo caído. Uma, Deto Pereira aqui ao vivo. Deto! Ô, professor. Tudo bem? Tudo bom? Tamo Detão, aí. legal. Prazer. E aqui com a gente, pela primeira vez no Wi-Fi Sport, Bia Braga. Tudo bem? Obrigada, gente. Prazer. Pelo convite. Bia, obrigado. Muito bom estar aqui com vocês. Muito bom. Estou muito feliz com esse convite de estar aqui participando do Wi-Fi Sport pela primeira vez. E vamos junto, né, para os próximos também. E estamos seguindo firme. Daqui a pouquinho nós temos surpresas, tá? A Bia não tá aqui à toa, não. Daqui a pouco temos surpresas para vocês, direto aqui da rede IBTV. Surpresas pra gente aí, né? Vai agitar o mundo aí, né? Vamos agitar, mundo agitar. Da política, da polêmica, né, Bia? É isso aí, surpresinha vindo a caminho, né, Giba? E será que a gente tem convidado hoje? Será? Não sei. Sempre tem, né? Sempre tem um convidado, né? Mas é será? o DNA do programa, não é? Como é que faz lá, pessoal? Será? A dancinha, Giba. Moçada, brincadeiras à parte, mas vamos começar aqui. Bom, de antemão, já fica aí para vocês, né? O Bruno tá aqui, o Bruno que fez a enquete, preparou. Então você vai lá no chat e fala pra gente. Você acha que o Neymar vai ou não vai estar na lista? Segunda-feira, hein? Sai a lista, dia 18, a lista oficial de quem vai para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Então, vai votando aí, vai falando aí o que você acha. Vamos falar no final, né? Vamos falar no final para você aqui, tá bom? E seguindo aqui, gente, queria falar também uma coisa, né, sobre a seleção, que tá pegando muito também, né? Aquele negócio do Brasa. Que negócio é aquele, Bruno? Vai Brasa. Vai Brasa, camisa já foi, da seleção. Né? Não tinha como falar, né? Vai Brasa ou é um cigarro, né? Ou é Brasília, né? Igual eu comentei no programa anterior, né? Brasília vai Brasa, ou alguma coisa desse gênero. Mas fora isso, não existe no futebol, né? Vai Brasa, não existe. Ô Bia, você que é assim, você que é, né, mais jovens que a gente aqui,
comanda a juventude hoje, que está aí à frente da juventude, assim, que pode, se tem um domínio para falar disso. Quando você conheceu, assim, falar de seleção brasileira, tinha alguma coisa assim do pessoal, como que era chamado? Canarinho? Era... Não, quando eu conheci, né, quando eu comecei a me interessar por futebol, porque pouca gente sabe, mas eu me interesso um pouquinho pelo futebol, sempre foi o Vai Brasil, né, gente? Não tem nem esse Vai Brasa, eu nunca ouvi falar desse Vai Brasa. Fiquei até com vergonha quando a moça postou o vídeo, eu falei assim, gente... Nunca ouvi falar nisso. E eles falando aquele Yellow Canary, né? Que Canário, ela fala, Canary. Eu falei, que é isso, gente? Nunca ouvi falar disso. É que eles gostam de ter essa linguagem mais jovial, trazer, né, de uma forma diferente. E o pessoal lá fora, por mais que os brasileiros lá fora, eles tentam trazer essa visão pra cá, eu acho um pouco desnecessária a forma como eles juntam tanta coisa, né? Uma linguagem do Brasil com linguagem lá dos Estados Unidos, que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Forçaram a barra, Forçaram né? demais. A barra. E graças à pressão brasileira, a pressão popular, né, que a gente chama, eles pararam com essa palhaçada aí, porque tava dando vergonha, de verdade. Nossa, eu como jovem posso falar que eu fiquei com muita vergonha alheia demais. Tem que colocar a cor vermelha no uniforme, pra você ter noção. Então. A barbaridade. Então. E Deto, e você, o que você achou? O Deto ficou assim, porque o Deto mais ainda, né? Porque o Deto é da época do Canarinho. Do auge, né, da seleção. Voa, né? Canarinho, voa. Nós temos que mostrar, eu vejo, dentro do campo, né? Estamos preocupados com essa convocação aí, às 17 horas desse dia 18 aí. E vamos ver, né, o que vai ser, né? Porque é uma incógnita, né, a participação brasileira, né? Já que vários anos aí nós estamos deixando a desejar. E eu espero que o Ancelotti possa... Eu sempre fui defensor, né, da convocação do Neymar, porque é um jogador muito respeitado mundialmente e está entrando mais em forma, né? Não jogando como um jogador de beirada de campo com velocidade, que hoje ele não tem a mesma mobilidade, mas como um armador. Então é um jogador que traz respeito para os adversários e com isso pode abrir brechas ali, né, para o nosso atacante. Ele intimida, né, Deto? Sem dúvida, né? Um jogador que todo mundo respeita, né? Você vê os atletas de outros países, né, quando se dirige a falar do Neymar, fala com respeito, porque o Neymar realmente é um jogador diferenciado, né? Lógico que a idade passa, vai se perdendo um pouco de velocidade, embora os grandes recordistas foi depois dos 30 anos que tem o maior potencial de velocidade, de potência muscular. E o Neymar passou aí por diversas adversidades na carreira, contusões que o atrapalharam, né? Agora ele está, eu creio que o Ancelotti me parece que está pendente aí de convocar, porque os próprios jogadores da seleção fala com o homem, né? Porque a gente que viveu nesse contexto do futebol, nesse cenário, dentro dos vestiários, sabe que é importante ouvir os atletas, ter diálogo, né? Principalmente com os líderes de grupo, né? Isso é fundamental. E ele é bom de grupo, né? É bom de grupo. O Neymar é um cara que agrada a todos, né? Agora, vamos ver aí, né? Se a última partida dele aí contra o Coritiba, se ele tem um bom rendimento e possa cravar aí essa convocação, porque é um jogador que vai impor respeito ali, né? Ele é um bom líder e ele tem muita estratégia, né? Então, por isso que ele acaba tendo esse respeito dos outros jogadores. Ele é muito estratégico e as estratégias dele sempre funcionam, né? Não dá pra negar. E eu acho que também pela pressão popular que tá, né? Não só dos jogadores, mas uma pressão popular em cima do Ancelotti, eu acho que é bem provável de sair essa convocação. Já tivemos aí. Essa pressão no passado, né, Deto? Lembra o Filipão em 2002? Aí o Romário ficou. O Romário ficou. Verdade, deu certo. O Romário ficou, ele bancou. Mas aí tinha... E a gente foi pentacampeão. Tinha o Ronaldinho, tinha o Rivaldo. Era outra seleção, né? O Ronaldo, né? Então era uma outra Você vê que a polêmica que o Bruno escolheu aqui é uma polêmica boa, hein? Para saber se quem que vai estar na lista segunda-feira. Daqui a pouco a gente vai colocar a lista aqui e eu quero que vocês, os três,
Porque, ó, pensa no pessoal que sabe tudo de bola, tá aqui, tá? E daqui a pouco eles vão falar qual são os jogadores que deveriam ser chamados, tá bom? Mas antes, a gente tem que faturar um pouquinho, né, Gabriel? Coloca aí pra gente aí esse pessoal. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. I feel like a lion. I'm so strong. Bring me the legacy. I'm so fun. I feel like an energy is going inside my mind. Hey, see, I'm so fun. Come on, let me breathe. Come on, let me breathe. Yeah, come on, let me breathe. Let me breathe. I know we'll let it show. Come on, let me breathe. Let me breathe. Let me breathe. I wanna see the dance. I wanna see the dance. Make it down, 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 see the dance. Fala, Juliano, tudo bom? Tudo bem. E aí, como é que funciona esse pente duplo aí? Ele funciona, nós trabalhamos com ele, não precisa movimentar, girar o pente, entendeu? Esse pente aqui veio para tirar os movimentos da mão dos cabeleireiros, entendeu? Só eu vou fazer uma demonstraçãozinha aqui. Ó, o outro pente tem só um lado, nós precisamos girar, né? Todo o outro pente tem que girar, ficar trabalhando o dia inteiro assim. E esse não. Veio aqui para tirar os movimentos da mão dos profissionais cabeleireiros. O problema de você ficar girando é tendinite. Não dá tendinite, você corta, ó, ganha tempo na volta, ó. Se eu for dividir o cabelo, se eu for fazer um moicano, eu não giro o pente. Entendeu? Ele tem uma pegada boa, para quem tem uma mão grande, pequena, qualquer lado é lado o pente, entendeu? É uma coisa boa, veio para tirar os movimentos, é uma coisa profissional. Quer dizer, dia a dia. só vantagem pro cabeleireiro. Isso. Você tem Então, no aqui, mínimo ó, vantagem do tempo que ele economiza com o corte. Quer dizer que pode fazer mais corte em menos tempo. É, isso. E também não tem problema de lesão, de ler, tendinite, nada disso. Nada disso, tá? Aqui, Ai, que ó, beleza. disposto todos os profissionais de cabeleireiro, escola aí que tiver disponível, estamos aqui para suprir a todos. Valeu, Juliano. Viu aí, pessoal? Voltando aqui com vocês, e olha só, quero dar mais um recadinho para vocês. Ô Bruno, tá precisando construir? Opa, sempre bem-vindo, né? Mas tá com grana então? Tá curta? Não, tá curta? Tem financiamento em até então, 240 vezes, hein? Então precisa financiar na Construtora Intercred. Aí, Brunão, olha o Brunão, tá aí para você na tela aí, ó. Intercredit. Olha, financie sua obra em 240 vezes. Terreno e construção. Então, não dá para perder, né? Tá o telefone aí para você aí, ó. Anote aí, ó. 19 998 35 3056. Ligue lá e vai construir. É menor taxa de juros do que financiamento bancário. Ali não é melhor? Diretamente com a construtora. Moçada, tem que pensar em tudo hoje. Se tá aí para você, é bem recomendado, hein? Tá aqui o Deto que sabe como que é construir, a Bia. Não é fácil, hein? Tá bom, pessoal? Então, fica aí o recado para vocês. Seguindo aqui para você, Wi-Fi Esporte ao vivo. E você vai participando aí, tá bom? E agora eu quero saber de vocês, tá bom? Lá no chat, vai mandando aí. O Neymar vai ou não vai para a Copa do Mundo? Eu queria. Opa!
E aí, Deto? Vocês são prova nos programas anteriores que eu sempre defendi, né, o Neymar na seleção, né, pela sua maturidade, experiência, né, seu carisma, né, e também pela competência e qualidade, né. E o Neymar, embora passou por várias contusões, sempre foi um jogador que sobressaiu muito na parte física, né. O próprio Muricy, que foi seu treinador e foi campeão da Libertadores, disputou um Mundial pelo Santos, sempre dizia que o Neymar era o primeiro a chegar e o último a sair. Agora é polêmico, né? É um cara que teve muito sucesso, muito bem financeiramente, ele gosta de dar a saidinha dele, né? Com os amigos, né? Então isso aí, pro futebolista em si, é importante que o atleta, né, repouse bem, porque é pós o treinamento que você ganha a condição, não é quando você está treinando em si, é no repouso, né? Treinamento invisível, na boa alimentação e no repouso. Então é importantíssimo para que o atleta tenha uma boa performance durante as competições, que hoje o futebol exige muita intensidade, né? É muita coisa e a força aumentou muito. Haja vista que vários choques, né? Principalmente de jogadas aéreas, né? Tem causado aí transtorno grande e os jogadores ficam afastados um determinado tempo aí, porque realmente hoje os jogadores são muito fortes, né? Treinam muito e a coisa, cada vez que passa a tecnologia vai aumentando e vai sendo colocada nos Verdade, jogos, Neto. nos treinamentos, né? Exatamente. Verdade. Daqui a pouquinho o Bruno tá com um convidado aí na linha já. Vamos chamar ele. Já. Não, só mais um minutinho. Só vou fazer uma perguntinha aqui pra Bia, que é uma curiosidade que a gente tem e os nossos, né, que estão sempre ligados com a gente aí também. Bia, as mulheres no futebol, elas têm aquele quesinho assim de admirar os jogadores, assim, tem isso mesmo? Ou é só, não, é tudo igual, é pelo que joga mesmo, ou tem algumas que escolhem um jogador pela beleza, pela... Olha, eu vou ser bem sincera como fã de futebol, porque eu acompanho bastante, quem me conhece sabe. E eu tenho amigas que vão mais pela beleza. Elas conhecem os jogadores pela beleza, porque é muito bonito, ou por conta da Virgínia, porque conhece o Vini Júnior por conta disso. Então tem o pessoal que gosta mais sobre beleza, famoso. E tem as mulheres que vê mais por técnica, né? Tem as mulheres que gostam e acompanham. Só que é claro que a gente dá uma admirada, né, gente? Não tem nem como, né? Eu mesma olho os jogadores, eu fico lá acompanhando e admirando também, né? Porque tem uns como que são os bonitos. homens, né? Quando assistem Exatamente. voleibol, a mesma coisa, né? Não tem como, né, gente? Eu acho que admirar é normal de qualquer ser humano, né? A gente vê beleza e tudo mais. Acho que se mulher falar que não vê beleza em alguns jogadores, tá mentindo. É que nem os homens falar que também não assiste pra admirar algumas mulheres também. Tá vendo? Aí a mulherada manda no pedaço. Não adianta, gente. É isso aí, tá? E agora aqui, quero que o Bruno aí entre em contato aí. Daqui a pouco um convidado especial aqui, né, Bruno? Tá chegando por aí? Pode chamar, Brunão. Doutor Matheus. Tudo bem, doutor? Olá, meus amigos. Conseguem me ouvir? Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Enorme, senhor ter é um prazer estar participando com vocês. Doutor, tudo bem? Como vai? Tudo certinho. Deixa eu te perguntar, relativo a esse trabalho aí de mecanismo, né, de clube formador, o senhor acha que os clubes aqui do interior, principalmente os clubes pequenos, eles sofrem muito nas mãos dos clubes grandes na hora de receber esse tipo de trabalho? Cara, eu entendo que sim, né? Porque teria que ser, na verdade, os clubes grandes uma obrigação deles, né? Repassar esses valores. Porque, para quem não sabe, o mecanismo ele funciona da seguinte forma. A cada transferência onerosa, 5% tem que ser destinado aos clubes formadores daquele atleta. E aí independe do período que o atleta passa, 90 dias, 1 ano, enfim. Os clubes têm que passar esse percentual e os clubes interiores muitas vezes nem sabem que eles têm esse direito. Então é importante estar de olho para que recebam esses direitos que são regras, né? Regras do sistema desportivo.
Alguns clubes grandes parece que fogem, né, desse contexto aí, né? Sim, tem alguns clubes que dão um certo trabalho, reconhecem um valor, mas buscam negociar, atrasam pagamentos, enfim. E aí é por isso que a assessoria jurídica tem que ser bem estruturada para fazer essa cobrança dia a dia, semana após semana, porque um dia esse valor chega, se tudo der certo. É, isso aí. Doutor Matheus, muito obrigado pela presença aqui no Wi-Fi Sport, tá? A gente que conhece através do Bruno aí o trabalho maravilhoso que o senhor faz aí, né? E que a gente pensa que futebol é só bola, campo, não. Tem muita coisa por trás. Tem a área técnica lá, a área administrativa e a área jurídica, onde a gente precisa de um bom profissional, né, do direito, para poder desempenhar, para poder resolver os pepinos abacaxi, né, doutor? Exatamente. O futebol ele tem muito pepino, muita burocracia. E é necessário que tenha bons advogados para que cuide dessa gestão jurídica dos clubes, né? A gente está falando de mecanismo, a gente está falando de contratos de transferências, contrato de trabalho, contrato de imagem. Enfim, o ramo jurídico do esporte ele é muito complexo e ele acontece a todo e qualquer momento. Bacana. O próprio América, né, Deto? O próprio América, não hoje, não recentemente, mas algum tempo atrás, né, ele se envolveu em muitos problemas jurídicos, inclusive trabalhistas. Né? O Deto até conheceu na prática esse tempo aí, jogou, que o Deto jogava, conhecia né, todo esse problema que teve o América. São José do Rio Preto, que hoje estão resolvendo aí, o América ressurgindo, né? E graças a esse trabalho, como o Dr. Matheus o doutor faz. sabe, tem vários clubes grandes, né? Lá atrás eram clubes grandes de nome, né? Que agora estão ressurgindo, né? Vários clubes, União São João, América, né? E entre outros aí. O próprio Paulista, né, doutor? Perto Paulista das agora. dívidas dos grandes aí que devem, o Corinthians chega a bilhão, né? Corinthians? Milhões, assim. E o América é bem pequena, né? Mas é isso. Como não tem um calendário, não está numa divisão acima, fica muito difícil, né? Nós, como trabalhamos, né, no América aí, quando era da primeira divisão, no Paulistão, era uma outra situação. Agora, você numa quinta divisão, primeira coisa, se você quer fortalecer o elenco, o jogador de time grande não vem, porque o próprio que cuida da carreira, o empresário, ou seja, o agente do atleta, não deixa que o atleta venha porque vai ficar numa divisão inferior, então não fica na prateleira, né? E antigamente não, quando o América estava na primeira divisão, vinha jogadores do Internacional, vinha jogadores do Atlético Mineiro, de vários clubes, Palmeiras, né? E era fácil a negociação. No A3 já era difícil, eles não queriam vir. Então, o time do interior, né, o futebol do interior, infelizmente, tá abandonado, viu? Tá muito difícil a situação. Doutor, o senhor também atua hoje complicado. Também como intermediador? Tem algum jogador de base? E o que o senhor me fala hoje disso? Também eu participo de um grupo, o Grupo Squally, que a gente também faz a intermediação de alguns atletas da base. E que por sinal são atletas que estão em clubes do interior, né? E aí, comentando agora o que vocês falaram, acredito que em termos de gestão também, o grande fruto do interior pode ser a base e deve ser a base, né? Os clubes se tornarem certificados de clube formador e fomentar o profissional através da sua base, né? Então nós temos atleta aí no Inter de Limeira, temos atletas no Rio Branco e pelo interior mesmo. Então nós fazemos também essa assessoria 360. Bacana. Importante, bacana. Né? Importante. Como dizia o mestre Cilinho, né? O grande jogador sai das currutelas. Das cidades pequenas. Né? Exemplo é o Palmeiras, né? Gestão, né, de base. Hoje, né? A coisa mudou, né? Você vê o Palmeiras, as contratações antigamente do Palmeiras, era o Leão, que jogou no Comercial, de Ribeirão Preto, o Luiz Pereira no São Bento, entendeu? O Dudu na Ferroviária,
Aí muitos outros jogadores, o Ney da própria Ferroviária, Pio, né? Isso lá na década de 70. Então hoje a coisa mudou muito porque você vê as competições, são Libertadores, Copa do Brasil, o próprio Campeonato Paulista, né, da primeira divisão. Então não ficam, os jogadores não estão nivelados nessa primeira divisão. Totalmente, né? Então é onde dificulta. Então as transações são do Barbosa, que está no Botafogo, o Palmeiras quer. Então esqueceram Parece o interior. que está certo, né? Parece que está fechado, né? Sim, está bem adiantado. Então o interior ficou muito descoberto, né? Então é importante esse trabalho que o doutor está fazendo aí, colocando esses jogadores nessas divisões, né? É igual o Série Palmeiras. A1, Série A3. O Palmeiras se vendeu o Alan, por exemplo. O Alan, né? O Alan, Sim. que é o ponta. Certo. O Alan e o Eric, que é um atacante da base agora, só os dois chega a quase um bilhão aí, né? Fácil, né, doutor? Só esses dois Com jogadores. certeza. Trabalho diferenciado, né? Trabalho diferenciado. E fora essas questões burocráticas, né, que o advogado cuida, né, a questão burocrática de contratação, de recebimento, tem também a questão polêmica dos jogadores, né, que vocês cuidam bastante também, né, o que eles podem ou não falar, onde eles podem ou não entrar, tem toda essa questão Fator também, interessante. Nossa, excelente pergunta. Porque na justiça, como é que a gente trabalha com isso, né? Através de códigos de conduta, manual de condutas, em que no próprio contrato de trabalho do atleta você tem uma cláusula que esse atleta deve respeitar esses manuais, esses códigos. Então, através da conduta dele que a gente avalia, isso pode até resultar numa rescisão de contrato e assim por diante. Então, hoje você tem mecanismos de controlar também essa parte polêmica dos atletas, né? Que é importante. E aí também né? fica a grande questão, né? Será que vale a pena rescindir? O cara é um ativo, não é? E aí tem toda essa parte negocial também. Porque é uma parte importante, né? Não só a parte física, técnica, tática, mas a conduta, né? Fora do campo, né? Que nós estávamos dizendo aí. Você falou lá atrás isso aí, né? Dormir tem que ter cedo, formação aqui, né? Isso. Então, isso aí, né? O próprio curso da CBF Academy, que eu fiz a licença A, né? Aí fala sobre o plano de carreira para o atleta, né? Aí ele fala línguas, né? Quando vai para o exterior já está falando o inglês, né? O espanhol, então isso é muito importante. E se preparando também para uma outra atividade, porque nem sempre, futuro, né? Apenas 5% aí chegam lá, né? Não, então se você tiver tem uma que lesão preparar séria, o né, doutor? cidadão. E aí? Se tiver uma lesão séria, infelizmente, a rescisão é contratual, né? Infelizmente. Aí já entra no acidente de trabalho, tá se batendo muito disso tudo aí, bem né? que vai ter se uma negociação. Inclusive, eu sou uma dessas vítimas do futebol. Eu estava com um contrato, né, no Atlético, aí fiquei lesionado, a minha carreira naquele momento com 28 anos acabou e eu recebo esse benefício que me ajuda bastante, viu? Que é o acidente do trabalho e você pode registrar carteira como trabalhador. Então, e tem muitos jogadores que sofreram isso e não sabem que teria essa Desconhece possibilidade, a lei, né? desconhece. Então, a orientação de um profissional como o Dr. Matheus aí é fundamental sobre vários aspectos, né? Porque várias áreas que o futebolista não é entrar em campo e jogar, tem muita coisa para chegar ali e o atleta tem que sentir bem, sentir que tem um apoio. E não tem grande. revisão sobre esse salário, esse salário? Eu poderia entrar aí, né? Aí, agora doutor com Matheus já doutores tem aí, um cliente Eu aqui, acho que doutor tem Matheus. revisional, não tem, doutor? Será? aumentar esse salário. Não, eu acho que tem alguma coisa de revisão aí. Porque a lei mudou, né? Daquele tempo eu era 40%, você recebia 20, 40 ou 60, agora é 50%, né? E é uma coisa importante para o atleta, viu? Porque você pode, eu não sabia, você pode até continuar jogando, desde que você teve uma lesão, que o meu foi no joelho, né? Colateral medial, e acabou aí não sendo mais igual, né? Tem uma anormalidade, né? Então o cidadão tem o direito, né? Certo. Porque sim. Agora tem que ter os profissionais bons, né? Por isso que o atleta tem que se cercar, né? Bons profissionais para fazer um bom contrato, né? Para jogar em clubes bons, ter Porque oportunidade. é complicado também, né? Tem os dois lados, né? Às vezes você enxerga um jogador
que ele vê um potencial, a família, né? Um valor, e se ele não arrebentar depois? Tem vários casos, né? Tem aquele Jean Xera, lembra do Santos? Que era o novo Neymar na época e acabou não vingando, né? E hoje... Doutor Matheus, e o pessoal que está assistindo aqui, daqui a pouco vão pedir pra gente, com certeza, vai querer o contato do senhor, Instagram, para entrar em contato, telefone. O Instagram é o m.laupman, que é o meu sobrenome. Laupman. Legal. E o meu contato é o 11 98720 1555. Aí, legal. Ô, doutor Matheus, tá aí, tá registrado. O pessoal pega aí na descrição aí do canal. E eu quero agradecer demais. Eu também, doutor. E que nossa parceria se perdure aí por muito tempo. Com certeza. Eu fico à disposição. Muito obrigado. E eu queria fazer só um adendo sobre o comentário que vocês fizeram, né? Sobre acidente de trabalho, etc. Sim. Hoje um atleta profissional, que tem um contrato profissional, o clube tem responsabilidade objetiva se acontecer algum tipo de acidente. Então ele tem que não só dar auxílio total ao atleta, isso é fisioterapia, cirurgia, etc., como dar continuidade à carreira dele até onde é possível, né? Então hoje já tem muitas jurisprudências nesse sentido, então hoje o atleta profissional está muito bem protegido. É isso aí. E aí a última questão que eu falo em aula também é que as pessoas, um trabalho de um atleta não é só jogar mesmo, né? O atleta tem que estar no centro de treinamento, fazendo sua recuperação, se tiver machucado tem que estar no refis. Então o trabalho de um atleta não é só jogar. Não é só o direito, né, doutor? A gente fala. É direito Exatamente. E obrigações, né? Exatamente. Né, doutor? Exatamente. Doutor, uma última pergunta sobre a nossa enquete. Você acha que o Neymar vai ou não vai? Exatamente. Boa. Eu acho que o Neymar vai, até porque os nossos principais jogadores não têm assumido a responsabilidade. Vi a entrevista do Rafinha agora, falando que o Neymar é o cara do Hexa. Acho que eles estão precisando do Neymar e o Carlo Ancelotti está observando isso. Então acho que ele vai estar na lista dos 26. Suporte, né? Psicológico, dentro de campo, né? Tudo, né? É isso aí. Doutor Matheus, desculpa aproveitar tanto o senhor aqui hoje, mas a gente quando a gente tem assim explicações, vai surgindo, né? Perguntas, vão né? surgindo aí na questão ali do adolescente, daquela criança que está naquelas categorias de base. Tem que ter também um acompanhamento jurídico, né? Nesses casos, assim, para o pai saber como é feito, como não é, a transição, né? A negociação. Para não deixar na mão daqueles charlatões, né? Que a gente já via no passado, né? Aqueles falsos empresários que prometem... Os famosos tutores, né? Prometem um monte de coisa e não acontece nada, né, doutor? Com certeza. E é através de uma assessoria jurídica que você pode até identificar esses charlatões, enfim... identificar contratos que são abusivos e que muitas vezes vão amarrar aquela família ad eterno. Enfim, uma assessoria também é muito importante, até quando você faz um contrato de formação com um clube, ou se o atleta é dispensado de uma forma imotivada, porque esses adolescentes, etc., eles têm direito ao colégio, por exemplo. Então, uma dispensa tem que ser no período escolar e por aí vai, e isso tudo está na legislação e que muitas vezes as pessoas, infelizmente, não conhecem os seus direitos. Legal. Moçada, tá vendo? Quem sabe, sabe. Doutor Matheus, muito obrigado pela presença, por essa aula aqui de direito que o senhor deu aí, desportivo, né? Isso. E a gente já faz um convite para uma nova... Porque é muita coisa que tem, hoje não vai dar tempo da gente falar de tudo, mas numa próxima oportunidade aí, o senhor já está reconvidado, né? Com certeza eu já aceito o convite, fico esperando vocês. Muito obrigado, viu, doutor? Forte abraço. Muito obrigado. Um abraço, pessoal. Obrigado. Moçada, bacana, tá vendo? Né? É muita coisa que envolve o futebol.
Quando a gente fala isso, gente, não é brincadeira. Não é fácil. Né? Somente o menor, né? Você sabe que após os 14 anos que um atleta pode ficar, vamos se dizer, por exemplo, vai lá pro Grêmio, né, de Porto Alegre. Então, só os 14 anos que ele pode ser um pai, ser um responsável. Exatamente. E vão muitos jogadores com 8, 9 anos. O Grêmio começa o trabalho lá. E aí tem que ter um acompanhamento, né? Por isso que eles bancam, né? Normalmente. Tanto na viagem. Normalmente eles bancam, né? E arrumam até um emprego dentro até do clube. Na própria viagem, não, né? mas... aérea que eles vão, mais longe, tem que ter um responsável, né? E aí se paga a própria aviação, né? E na maioria das vezes, acompanhado. quando é menor, né? Já arruma um emprego ali dentro do clube mesmo pro pai, né? Ou fora, né? Para que o pai fica por perto ali. Exatamente. Poder proteger. E tem a preocupação, né, gente? Também do pai e da mãe, falou, você né? imagina. Aí já é jurisdição, né? Já é leis, né, do país, aí, gente. Isso aí é muito importante e não é fácil você mexer com o menor, né? Não é brincadeira, não. E é por isso muito que é grande, importante, né, essa orientação, porque muitas pessoas não têm orientação nenhuma do que é certo, do que não é. Tem muita gente que não procura também saber. Então, quando tem um profissional assim da área jurídica para mostrar, né, para aconselhar a família também, é muito importante, né? E ainda bem que existem profissionais que Ainda cuidam bem. dessa parte. Falou tudo, Bia. Ainda bem. E olha, gente, vou colocar para vocês aí na tela, vou pedir pro Gabriel colocar a lista, a pré-lista, aliás. A pré-lista. Opa. Olha lá, ó, tá tudo lá. Agora tá vocês mais vão... perto porque eu não tô enxergando. Aqui é o seguinte, velho. A gente vai ter que chegar mais perto ali para ver, ó. Cadê o Carlos Miguel ali? Vamos lá, goleiro. Então vamos lá, Olha vamos só. fazer o seguinte agora, ó. Eu vou dar uma opinião, o Deto vai dar dele. Vamos lá, Deto. Goleiros, qual que você levaria aí? Alisson, Ederson e o Carlos Miguel, que não está ali, me parece, né? Porque ele está entre os 55. Você, vai lá, Giba. Hugo Souza, John. É corintiano mesmo. Não, ele está dizendo que estão ali. Não, qual que você levaria? Olha, eu vou de John, três. né? De não, John. Três. Tem que levar 3 ali. Mas O John tá fora do país e tá sendo reserva lá. Ele estava bem aqui no Brasil, quando ele estava no Botafogo. O Bento não gostei. Depois daquela não, Teve uma nova falha agora recente. Né? Sobrou o Ederson, né? E o Alisson. Não, o Alisson não. 2 Copas já foi suficiente pra mim. Eu não levaria. Eu levaria o Alisson. Eu levaria. Seria uma mudança muito drástica. Eu levaria Hugo Souza, pelo que tá jogando. Carlos Miguel e John. Por mais que ele esteja na reserva. Eu vou de John. Eu vou de Alisson. Eu vou de Hugo Souza e o Ederson. Eu gosto. Tá, zagueiro agora. Quantos são os zagueiros? São 9? Aí tá mais, mas são 9 que ele vai levar? Ou 8? Tem que dar uma olhada aí, né? De repente ele pode sacrificar uma posição para levar um atacante mais. Vamos ver os nomes né? que O tem Vitor aí. Reis é pra próxima Copa, né, Detão? Quem? O Vitor Reis, ex-Palmeiras, tá no City? É jovem, né? Pra próxima, né? Ainda novo ainda, né? Sem dúvida. Então ali eu pegaria Gabriel Magalhães, Léo Pereira do Flamengo, Marquinhos. E o Bremer. Qual que seria o seu aí, Deto? Desses que estão aí, Léo Pereira, eu creio que será convocado, né? Canhoto, né? Um jogador bom, um jogo aéreo. Marquinhos pela sua experiência, né? Certo. O Gabriel Magalhães, mas eu creio que não tem outros nomes aí, fora desses aí, essa lista aí é oficial. Tem até Thiago Silva aqui na pré-lista. Não, sim. Mas esses aí são os mais cotados, né? São. E nas laterais... O Bremer também aproveitou bem nos amistosos, né? Inclusive fez um gol num dos jogos. Nas laterais seria 4, né? Um titular e um reserva, né? Escolher aí. Não tem o Roberto Carlos. Não, Se tivesse um Cafu e o Roberto Carlos, ajudava, né? Eu levaria o Juba, que tá jogando bem no Bahia, lateral esquerdo. O Carlos Augusto. O Wesley, que tá jogando muito bem na Roma e tá jogando de ponta lá
do muito lado esquerdo. valorizado, hein? É. Será negociado aí por E o milhões de Vitinho? dólares. Não, e o Vitinho, qual que você levaria, Deto? O Wesley, né? Jogador que eu levaria, né? O Militão como zagueiro e lateral, mas o está Militão tá contundido. machucado, Seria o meu jogador titular. Que ele faz a zaga e a lateral, né? Aí o Juba também é um jogador interessante, né? Que ele joga Jogando como bem, lateral, né? E como construtor. O que é o Então. construtor? Que vai por dentro e arma ali, chega para finalizar, né? Um jogador interessante. E agora o Alexandre, depois do jogo de ontem, Flamengo e Vitória, realmente está... Não, é uma pulga, viu? Eu vou parar por aí, viu? Então tá. Meias. Ali são... Eu acho que levaria Andrés no Pereira. total... Levaria total, assim... Pra Copa Bruno levaria Guimarães. 6, né? Desse total levaria 6. Eu levaria Andreas Pereira, que tá jogando uma boa bola no Palmeiras. Bruno Guimarães. Esse Andrei Santos eu não entendo. Juro por Deus. Eu não entendo o futebol dele porque ele está aí, né? Mas eu levaria Bruno Guimarães, Andreas Pereira, Gabriel Sara, que tá jogando bem lá fora, e o Matheus Pereira. Agora, Lucas Paquetá eu não vejo, nem o Gerson, né? Qual que é o seu... Você vê a dificuldade, É né? dificuldade, A dificuldade é grande. Eu acho que o Paquetá não fica de fora. Ah, não. mas eu não levaria. Eu levaria o Bruno Guimarães, né? Baita jogador. O Casemiro pela sua experiência, tá. tudo. Eu Embora não não gostei da maneira que ele se direcionou, né? Como um líder, como um capitão. Por Hendrick, no caso? Porque o Pelé com 17 anos esteve na Copa, né? Isso não quer dizer a idade Meio que não tenha menosprezou, condição. né? Um grande Parceiro, jogador, o garoto, né? A idade não define talento, né? É a capacidade dele. Casemiro, então. Casemiro, Bruno Guimarães. O Lucas Paquetá, né? Que é um Paquetá. jogador interessante, né? Quem mais ali? Você vê como é difícil, né? Eu deixaria muitas vagas, viu? Tem O jogador Fabinho que eu não tá gosto, jogando não. na Arábia, senhor? Se sair ali por característica o Casemiro, é o Fabinho que irá substituí-lo, né? Tá. Então Agora, atacante, a gente tem um leque muito bom, né? Tem grandes jogadores, Não, né? mas no total seria quanto? 7 ou 6? Acho que vai até mais, viu? 8, né? 8. São 8, né? 8. Então 8 tá. atacantes. 8. Hendrick, né? Hendrick, não pode primeiro, faltar, né? Primeiro, né? Hendrick, Martinelli também. Martinelli. Né? Aí nós estamos batendo junto aí, né? Luiz o Henrique, Igor Thiago, Luiz Henrique porque merece, né, ele professor? joga numa equipe pequena da Inglaterra e tá jogando da bem, Champions né? League, né? E é o vice-artilheiro. Então, um jogador tem que ir né? por mérito. Eu, por gostar do jogador, né? Até ontem ele entrou durante a partida, porque para preservá-lo, o Pedro é um goleador, esse jogador, viu? É um Acho 9 nato, né? Eu creio que ele e o Hendrick é um jogador que também. mais se caracteriza, também. embora tenha assim características diferentes. O Hendrick tem muita velocidade, muita mobilidade. O Pedro é mais de área, mas é fatal. Tático, mas é um Finaliza baita do muito 9, bem, né? cabeceia bem, entendeu? Então só aí já tem ele, tem o né? Rafinha. A Rafinha também, ninguém vai tirar. O Martinelli também, né? O Vini também não vai ficar fora. Mas Vini. o Vini, até hoje, ele não Não, mostrou mas- porque veio. mas Né? é Não, jo- sim. Mas na seleção. É um jogador que é do na Real seleção, Madrid. Não, mas na seleção ele jogou? Ele jogou o que ele joga lá? Mas é um Aí jogador- falaram assim, por causa do Ancelotti. Trouxe o Ancelotti. Não, mas não é só isso, né? É pelas Quer dizer, ele tem potencial, tem características Sim, mas- físicas, mas né? falta de ainda um provar alguma jogador coisa. que joga pela Falta mostrar. beirada. Mas às vezes chega uma Copa, o cara explode, né? Aí fala, ser. olha lá, o cara Rapidez a gente ser. sabe que ele tem, né? Agora não, ele falta- tem todo o potencial, Mas- que falta dar uma explosão dentro da seleção, e né? eu vejo com bons olhos esse Ryan, hein? Baita jogador, hein? Aquele que era do Vasco, É, que é o Ryan. canhotinho. Mas eu creio que Não pra essa Copa, né? É verdade. Então o Vini, né? O próprio o Luiz Henrique também não podemos esquecer, né? Tá na Rússia, O Flamengo tá em cima para comprar de qualquer maneira um jogador Mas ele joga, né? que jogou muito bem quando teve a oportunidade na seleção, é um dos jogadores, né? Aí vai faltar mais vagas aí. Por quê? Porque Rodrigo não ela vai e nem não o Estevão. concorda. Outros não concordam. Contusões, né? Do Estevão, né? Com alguns jogadores, né? Porque o Brasil hoje. Mas né? dali, o que preocupa é E o zaga, Neymar? é zaga e Ninguém goleiro. falou no Neymar. Cadê o nome Não, do o Neymar, Neymar? Neymar Tá ali?
Eu colocaria. Deixa eu ver. Ah, lá o homem Neymar. já tá com a foto. Não, então ele Nem precisa colocar o nome, já tá com a ele foto. tá com uma camisa na mão e as demais estão brigando. Ele com uma perna joga melhor que muitos aí. Pior que é, né, gente? Cara, ele é bom. A gente fala bastante, né, das quedas, né? Mas o cara, ele joga bem. Porque o Neymar, ele fazia uma outra função, né? Jogando na beirada do campo com velocidade. Exatamente. Hoje ele não tem a mesma condições, né? Física, de explosão, né? E ele tem que atuar ali em direção ao gol, servindo os jogadores mais centralizados, né? Não pelas Sendo beiradas. aquele meia, né? Porque ali você jogando ali, o Will Vini não faz o que tem que se fazer ali, por ali também. Porque ele não marca ninguém. Ele só quer atacar. É igual... Bom, eu não vou falar, senão aí vai entrar polêmica. Mas né? e o Ender? O Ender que merecia ser titular, né? Pelo que O tá Ender jogando. já é um jogador mais centralizado, como um atacante, né? É diferenciado. Não se intimida, né? Você vê que ele no Palmeiras aí, ele resolveu aquele campeonato brasileiro em cima do Botafogo, né? Não, e o último Exatamente. amistoso, Vê, rapaz. 15 minutos, E passe não, gol. e outra coisa, e o Real Madrid falou, vem, volta, pelo amor de Deus, volta. Ele mostra o talento, Não, né? Ele contra o mostra porque veio. PSG, ele deu o passe, também fez um Porque, gol. infelizmente, 10 minutos. as pessoas veem como, por exemplo, ele é um jovem, né? É. Aí ele tem a esposa dele, né? Bonitinha, tudo, simpática, como ela estava dizendo aqui, que... E aí o pessoal já confunde, né? Acha que o cara não tem direito, né? Então Deus fez o homem e a mulher, porque tem que ter o companheirismo. Então o cara tem o direito dele, pô. Não está fazendo nada desde que ele cumpra a função dele dentro do campo. Exatamente. Foi que muitos, né, treinadores falam, eu quero ver o jogador lá dentro, porque o Romário, eu aqui no América trabalhei com vários treinadores que foram da seleção brasileira, com Zagallo, da velha guarda, Parreira. Então eles, sabe o que o Romário fazia? Chegava no Parreira, falava, ó, vou dar uma saidinha aí que eu não sou de ferro, deixa comigo lá dentro que eu resolvo. Ia fazer o que com o Romário? Por isso que às vezes você tem que tomar muito cuidado com o problema comportamental, porque é aquele lado. O cara é muito direitista, ou muito esquerdista, ou centralizador. Então, às vezes você perde um talento que você tem que entender a parte psicológica, levar o jogador que é difícil, por exemplo, o Romário. Ele não deu uma Copa pro Brasil? Deu. Então, isso aí era um 94, jogador polêmico. principalmente, né? Jogador polêmico. Ele Então levou você nas tem costas. que saber, porque é fácil você tratar bem o anjinho. Agora eu quero ver você conseguir puxar o jogador Em 2002, que muita destoa. gente fala que foi o Ronaldo, mas o Rivaldo jogou uma baita Copa. É um grande jogador, né? O Rivaldo é considerado um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, né? Falam em Pelé, falam no Neymar, falam no Ronaldo, Romário, né? O Rivaldo é um jogador que saiu do Santa Cruz, veio aqui pro Mogi Mirim, Série A2, Carrossel? né? Série A2, o Carrossel. Era ele quem? Valber? Não. Valber, o Rivaldo, né? Eram os jogadores que destoavam muito. Fernando, volante, né? Tinha vários jogadores bons que aí foram para os grandes. Aí foi pro Palmeiras. Foi pro Corinthians primeiro, o Rivaldo, sabia? Depois o Palmeiras pegou e deu o bote nele. E a expectativa está no ar, hein? Dia 18, convocação. Neymar vai ou não vai? Bia. Ele vai. Eu acho que vai. Estamos aí na expectativa. Teto Pereira, vai ou não vai? Testemunha ocular e auditiva de que aqui sempre eu defendi o Neymar nos piores momentos dele, que ele estava contundido, Verdade. todo mundo caindo de um pau danado. Eu falei, ó, não tem jogador diferente como ele, com técnica, com gabarito, como o Neymar. Hein? Sempre vou defender. Bruno, vai ou não vai? Vai, tem que ir. Ah, então se todo mundo for, eu também vou. Eu não vou ficar nessa sozinho, não. 3 contra 1, mano. Fora o pessoal aí, os telespectadores, hein? Pessoal, brincadeiras à parte, vamos falar um pouquinho de polêmica no Campeonato Brasileiro? Esse troca-troca de treinador que não acaba nunca no Brasil. Roger Machado. O técnico losango reverso, bola rodada para trás. Coloca lá, Gabriel, os números dele aí. Olha lá. São 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Não, péssimo. São números para ser mandado embora? Fala, Bia. Não é questão Gente, eu sou dos São números. Paulina. Então, As eliminações, né? Não, o problema não é tudo isso. Foi quando ele chegou ao São Paulo, o Crespo estava fazendo uma campanha boa no Campeonato Brasileiro,
É um cara sério, né? E acho que houve precipitação na sua dispensa. Então ele já chegou todo mundo contra ele, coitado. Então ele já chegou num momento delicado, né? Muitas multas altas, né, de treinador. O São Paulo tá pagando o Dorival ainda. E tá contratando o Dorival, né? Às vezes tá batendo, né? Você não sabe como for. Pode fazer um acordo, ô, Dorival. Abate aqui, vamos resolver aqui, acerta aqui. Isso acontece. É um momento que passa o São Paulo, né? Então, às vezes pode ser que... Um clube Bia, brasileiro. você que é São Paulina, que tem essa propriedade... Olha, eu acho que foi uma troca bem necessária, pra falar a verdade. Muito, pra falar bem a verdade. Porque a fase que o São Paulo tá, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né, com o treinador. Eu acho que o Dorival é um cara muito preparado pra isso, porque ele já conhece o cenário de São Paulo, ele conhece muito bem as estratégias, né, que ele tem que tomar, as estratégias de cada jogador. Então eu acho que foi muito mega necessário e eu fiquei super feliz hoje de manhã quando eu acordei e vi a notícia. Pelo histórico, né? Exatamente. O Dorival, acho que as já últimas foi duas campeão, Copas do né? Brasil O único dele, título que o São Paulo não tinha era a Copa do Brasil. Exatamente. E o Dorival conseguiu, né? E agora, recentemente, pelo Corinthians também. Foi Dorival também. Então ele é um cara muito estratégico, né? Fez uma boa campanha no Flamengo. De mata-mata. Foi demitido também, né? Injustamente, né? Mas isso ocorre no futebol brasileiro, né? Já é cultura do Brasil. Só o Palmeiras, a tia Leila, que está mudando esse contexto. Porque 5 anos com o Abel. É nível europeu. Com o Abelão. Ali é outro nível. Então é difícil, né? É difícil. Aí é um problema estrutural. São Paulo não vive um momento financeiro bom. Embora a equipe com 3 títulos mundiais, tem que se respeitar muito essa camisa gloriosa. Exatamente. Grandes jogadores vestiram essa camisa. E vive esse momento difícil, como o Corinthians vive pelo lado financeiro também. Então, né? você falou isso. Vamos dar uma analisada lá na parte de baixo da tabela do Brasileiro. Como que tá, Deto? Aqueles times que estão lá embaixo. Mirassol tá lá embaixo ainda. E está classificado Remo. na Copa do Brasil. O Remo está classificado. Olha só Chapecoense está classificado Mas na tá Copa do Brasil. Série B. Não, tá na Série A, né? Empatou aqui em Mirassol. O Juventude que está, né? Às vezes há uma confusão por causa do verde, né? E na Série B também lá tem cada time. Ué, o Juventude eliminou São Paulo. Olha só. Na Copa do Ai, Brasil. gente, foi um jogo triste. Um jogo triste que eu assisti assim. Porque não é fácil jogar lá, né? Imagina no frio. Já não é fácil, aquela né? neblina, Porque aquele o gramado. pessoal vê esse problema de divisão, né? O Renato Gaúcho estava dando uma entrevista falando sobre isso. Tem que tomar muito cuidado e respeitar as equipes que estão numa série B, porque são jogadores profissionais ali, estão atuando. E o jogo é decidido dentro do campo, dos 90 minutos ali, né? Exatamente. Então, às vezes acontece muita surpresa, principalmente na Copa do Brasil, em que o Santo André ganhou um título dentro do Maracanã e o próprio Paulista de Jundiaí também. Paulista. Ganhou o título. Uma virada no Fluminense de 4-3. Era o Wagner Mancini, o treinador. Mancini estava começando. Eu estava num encontro lá no Rio de Janeiro, né, que o Parreira deu Um jogo e ele estava lá. Né? 3-0 foi para 4-3. Então, essas coisas acontecem, essas surpresas, dentro da Copa do Brasil. Equipes, o Juventude já foi campeão também, entendeu? O Filipão no Criciúma foi campeão. Vai vendo bem o que eu disse aqui, hein? 4 equipes pequenas do cenário brasileiro, futebol brasileiro, que conquistaram a Copa do Brasil. Zebras de eliminações, né? Em outras fases, né? Que já tivemos. Palmeiras lá atrás, o Asa de Arapiraca. Não, vamos lembrar. E o Lucha no comando, hein? Você vê, hein? O Corinthians com o Cianorte, também lá atrás. E aquele treinador que faleceu no acidente da Chapecoense era o treinador. Caio Júnior. Estava começando, então, para você ver. Então, gente, na parte de cima da tabela, alguma surpresa? Não. Palmeiras sossegado. Já mais de 5, 6 anos né? Essa ordem aí, né? Temor vai se alternando aí. São as arbitragens, né? Não. E o VAR. O VAR Mengo.
Você vê Eu no jogo Palmeiras e Eu pensei que ia ter uma surpresinha e ontem. Remo, né, meu? Não, o jogo lá do Vitória, 2x0. É. Falei, ai, deu Não, mas 7 minutos. Não Falei, tava vai- jogando, né? Vai ter um pênalti. O meia que não vai tava ter um pênalti? jogando, o homem então. que se joga dentro O da que se joga o Arrascaeta, né? E aí soltaram hoje, viu? Que o árbitro goiano lá, o Vitor, né? Ele Então. acabou, não apitou o jogo do. Se tivesse lá, Ele já fez 2 Flamengo e Palmeiras, hein? Se for o terceiro, aí eu nem vou assistir, aí porque eu já paro. sei que... Desliga, Exato. fica difícil. Viu? É, moçada, tá chegando ao finalzinho. Polêmica, né? aí, Não disse que ia ter polêmica aí no início do polêmica. programa. Polêmica demais. O Neymar ganhou aqui, falou que vai. Todo mundo aqui quer o Neymar. Ninguém ó. quer deixar o Neymar pra trás. Não dá. Então todo mundo aqui, ó. O chat 100%. hoje bombou, 100% aqui também. Né? O pessoal mandando um abraço aqui. Todo mundo aqui, ó. Argil Messias Costa Filho. Tamo juntos, Grande Argil. tá? Forte abraço, meu amigo. Vocês sabiam, né, da rede IBTV Esportes? Vocês estão ligados, né? Rede IBTV, Claro. a rede que mais cresce com você. É, e agora também tem a rede IBTV Esportes, né? Conectadinhos também. Que o pessoal tá lá, mandar um abraço lá pro Ivan, também pro Ivan, Thiagão. Gabriel, Thiago. Então um abraço Todos pra aí. vocês aí e vamos que vamos, né? Não pode parar. Nosso amigo Gilson também, viu? Da Autoescola Ideal tá lá. Tá Olha, ligadinho um abração, aí, viu? ligadaço aqui Pô, com a ele gente. é o rei do interior aí, não perde um jogo do Novo Horizontino, Ó. nem do Mirassol. O homem acompanha tudo, velho. É, isso aí, ó. E esse ano o Novo Horizontino vai subir, viu? É, tá na hora, né? Já... Olha lá pro Deto, ó. Trabalho Osvaldo da Silva mandou aqui. Boa tarde, professor Deto. Abraço a todos. Professor Tato. Ah, o Beleza, professor professor Tato, Tato. ué. Esse aí roda o Brasil, viu? Lá do norte a sul, leste a oeste. O Beto Abração. Drucker também tá mandando um abraço aí. Top. Mandando um abraço pro Bruno. Obrigado, Beto. Brigadão, da construtora. Da construtora, agradecemos a presença e a participação, tá, gente? O Wilson de Oliveira Batista, professor Deto Pereira, boa tarde a todos. O Wilson aí. De mandando Alagoas aquele abraço. para o mundo, hein? Aí, ó. Esse é corredor, viu? É, moçada. Não Maratonista, para um por aí, abração, Wilson. Falando em maratonista, tem o Robson Caetano aí. Qualquer dia não. ele vai pintar aí com a Robson gente. Caetano vai estar Medalhista aqui no Wi-Fi olímpico, Sport. viu? Medalhista olímpico. Um campeão, né, gente? Deu tanto orgulho aí. Quem que não se lembra do Robson Caetano? E o Zé Logo, Mauro logo tá com a firme gente lá aqui. também, em Boston, viu? Massachusetts, né? Também, Ó, né, João Neto? Carlos também. João nos Carlos, Estados um Unidos. abraço pra vocês É que onde tão- terão tão jogos sempre da ligado Copa aqui do com a Mundo, gente, né, sempre ligado. O professor Júlio César Leal, no Rio de Janeiro. Ex-atletas, o Serelepe, né? Baroninho, Também. esteve com a gente. Baroninho. Contou cada história o Baroninho, hein? Nossa. Pô, aí foi demais, né, meu? Aquela do Pelé é fantástica, hein? Olha, poxa, É, o ela Gabriel Ferreira Martins mandou um abraço pro Deto Pereira. É, meu foi. amigo. Famoso aqui, Volta, requisitado. um abraço aos O queridos Deto, ó, amigos. o Deto tem fã nos Estados Unidos, em Orlando. Já vi pessoal aqui de Salvador, já entrou ao vivo aqui. Edson Neri tá sempre Edson aí. Neri. Tá bem, né? É, Tá pessoal. em Salvador. E com vocês fica mais gostoso, gente, de fazer É. aqui, ter esse contato com vocês. Muito obrigado mesmo, de Nós coração. agradecemos, né? É muito bom conversar Jonas com vocês. Ribeiro, lá em Minas Gerais também, tá sempre aí acompanhando. Às vezes num momento que está ao vivo, mas depois eles entram e vê o Olha lá, programa. e né? acompanhem também no Wi-Fi É, Metrópolis. Depois tem Isso lá, aí. tem as reprises, tem os cortes, Tem, que é muito tudo. legal. Assuntos aqui, o destaque da Bia, destaque Por do sinal, Neto, tem que né, destaque do Bruno. elogiar muito bem feito esses cortes, né, rapaz? Legal. Ainda bem. Todo Bacana. mundo acompanhando lá no @Wi-Fi Metrópole para você curtir legal todos. E tem novidade que a gente deixou por último aqui, né? Antes de encerrar, Opa! não podemos. Agora, Né? Programa Insanos semana que vem aqui na IBTV, ao vivo para você. Esse elenco maravilhoso que vai estar presente aqui. Bia Braga, o Bruno Perim vai estar também, né? Eu vou estar também aqui, vou entrar de penetra no Insanos. Mais pra frente também Detão Pereira, Tiagão também vai vir Tiagão. aqui. Tiagão. Tiagão, abraço ao Tiagão Então, também. semana que vem. Grande financeiro, hein? Financeiro, o homem
Bom, ele é um Tô segurando os dólares lá para ele cuidar, viu? Eu tenho uma chamada para fazer do Thiago, mas eu só vou fazer quando ele estiver aqui. É isso aí. Certo. Só quando estiver presente. É nesse mundo financeiro, tá bom? Mas ele Tá vai aí. estar aqui. Então, gente, a gente não dá mais tempo de nada, né? Agradecer demais a presença de vocês, quem participou do chat aqui, quem teve a paciência de acompanhar aqui nosso programa. E Bruno Peri, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Mais um. Muito obrigado. É isso aí, Muito Dedo. obrigado, meu Dedo, querido, muito muito obrigado. obrigado. Muito obrigado, Bia. Muito obrigada. Muito obrigado, meu querido, fera. Mais uma. A Bia também, parceira já de longas datas, tá aqui com a Vamos gente. aí Tá pros crescendo na próximos. prateleira o nosso. Olha lá, 9,5 hoje, viu? Pra não ficar muito. Ele é o Próxima Alterno vez. do Hein? Crespo. Pô, o Crespo foi, mas deixou, hein? Deixou. Vários. Tá vendo aí? Tá vendo? Eu vou tirar a onda um dia, tiro a onda. Vai. Gente, Não, mas queria tá ter- estiloso, Giba, tá estiloso. Tá, e queria também dar o teu look aí. Ah, obrigada. Pelo Tá amor de sempre Deus, vindo, né? sempre Sempre, como Nosso sempre. Né? âncora deu o Bom, pra recado, quem- né? Bom, gente, a Bia Braga, você já conhece, já esteve aqui no Pancada Livre, no Fala aí Rio Preto, né? Tanta coisa, né, Bia? Tanta coisa, tantos programas aí. E agora numa nova fase, graças a Deus. E eu agradeço a muito. Bia o convite. Braga, irmã da Estela Braga, filha da Fabiana Braga, né? Um abraço também pro Piva lá, meu amigão. A família lá, toda tá assistindo, viu, gente? Um todo abraço mundo pra lá, vocês. pras meninas lá também, pras crianças. Um beijo no coração de todos aí, dessa família maravilhosa. E a gente volta com essas e outras. Na próxima semana tem Insanos pra você ao vivo, hein? Isso aí, acompanha Tchau, tudo tchau. aí, Muito viu? obrigado. Abraço. Tchau, tchau. Beleza.